Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. E quando que você vai pra frente da câmera? Quando que dá esse turning point aí de você sair da produção e virar comentarista? Eu na ESPN, eu tinha conhecimento. Eu fui pra Copa de 98, por exemplo. Né? Eu tive uma proposta no meu início de ESPN. Eu tinha 3 meses de ESPN. Eu fiquei 9 meses na Band, de janeiro de 95 a outubro de 95. E eu fui para a ESPN. No final de 95, eu recebi uma proposta do Sport TV para trabalhar na GW, que era uma produtora que comandava os produtos da Sport TV aqui em São Paulo. Não existia ainda o Sport TV aqui em São Paulo. Era essa produtora. Ia ter um programa de basquete lá, chamado Basquete Mania. O Sormani tinha saído da ESPN, ele era o apresentador do Por Dentro do Basquete, e foi para o Basquete Mania e me chamou. A editora-chefe era a Débora, tinha trabalhado comigo na Band. Pô, o Buga manja de basquete, vamos trazer ele aqui. Eu fiquei com medo de ir naquela oportunidade, de ficar conhecido como um Bugarelli do basquete, porque eu não sabia que a NBA ia tomar a proporção que tomou hoje. A NBA ela fica em TV aberta em 95, fica muito tempo na Band, em TV aberta, e depois ela tem um gap, ela vem um tempo na Rede TV, e depois ela some de TV aberta. Some. Então assim, o meu medo era ficar muito atrelado à NBA. Mas se essa NBA some, o Buga do basquete, se eu soubesse virar esse canhão de League Pass, de 45 lojas praticamente de NBA aqui no Brasil, um dos países que mais consome, eu teria me dedicado ali, não somente ao basquete. A ESPN também não tinha outros... Tinha Campeonato Paulista, Carioca de basquete, mas não tinha Mundial de basquete. Não tinha Olimpíada, assim, E assim, eles não me vislumbravam eu comentando. Eles me viam muito na retaguarda, como... coordenando a transmissão, como um cara que tem um conhecimento, mas que não à frente das câmeras. Então, assim, eu acabo não indo para o Sport TV por conta disso, que eu queria futebol. E depois eu acabo indo para a Copa do Mundo. Então, assim, eu fiquei muito tempo na retaguarda, e eu falo de 17 anos, porque de 95 de estagiário até 2012, quando eu recebo a proposta, que é uma proposta que eu meio que dou as caras. A ESPN... ela me via, como teve Campeonato Paulista para comentar, ela não me deu oportunidade para ser o comentarista. Eles nunca chegaram e falaram assim, pô, você quer comentar? Se eles tivessem falado, vamos fazer um teste, eu também não procurei. Eu acho que eu também fui omisso, entre aspas, eu me culpo, assim. Eu poderia ter dado as caras. Você queria comentar futebol? Não futebol. Assim, o futebol, eu comentaria. Eu comentei em 2012 na Sky, no Sports Plus, mas acho que o futebol seria mais um, cara. Eu queria agregar onde eu poderia agregar. Então, naquela época, se a ESPN tivesse beisebol, futebol americano, alguma coisa, eu poderia me arriscar e ajudar. E o basquete, obviamente, que seria algo porque eu já era apaixonado, já acompanhava dia a dia, não somente a NBA, mas todos os basquetes. Então, assim, faltou o convite e faltou também eu deixar claro, sabe? Me apresentar. Cara, deixa eu comentar um jogo de basquete e tal. Mas os conteúdos eu sempre dava as caras. Pô, Trajano, vamos comprar a Euroliga de basquete, que acho que é um torneio legal. Ou se a gente vai ter a Olimpíada, se a gente vai ter o Mundial exclusivo em 2002, por exemplo, cara, a gente vai ter a Euroliga, os principais jogadores jogam na Euroliga, quem não joga na NBA, e a gente vai poder repercutir os caras no Mundial, que vai ser o nosso Mundial. A ESPN não teve o Mundial da Coreia e do Japão no futebol, e teve o Mundial de Indianápolis exclusivo. Então foi a nossa Copa do Mundo naquela oportunidade. Então eu via muito disso, assim, de estar de olho antenado nos conteúdos. Faltou um pouquinho meu e faltou um pouquinho da ESPN de falar, pô, o cara é apaixonado, o cara conhece. É engraçado que, assim, o Paulo Soares, o Celso Miranda, que era o cara do automobilismo, algumas outras pessoas, os caras falavam, apontavam o dedo na minha cara, falavam assim, você tem que ir pra tela. Luiz Roberto Demúcio. Uma história legal com o Luiz Roberto. Caramba, só o assim, Luiz você Roberto. tem que ir pra tela, você manja muito. Você tem que comentar. Mas quem realmente comandava ou não via ou... fingia que não via. Não sei. Entendeu? Então, assim... enfim, passou. E eu fui... E aí, sim, em 2012, eu trabalhando na TV Record como coordenador já há mais de uma década... eu virei eu tinha um amigo ali dentro da Record que comandava os produtos do Sports Plus, que era o canal da Sky.
que tinha o Campeonato Espanhol como Sim, base. eu lembro. Aí dividia a ESPN o futebol espanhol. Então a ESPN tinha o El Clássico do primeiro turno, exclusivo, o outro era do Sports Plus. Sim. Então, assim, aí eles começaram a pegar alguns eventos. E aí eu vi que a Sky, quando se fundiu com a DirecTV, ela teve uma transmissão em português. Ia ter uma transmissão em português. E aí eu encontrei com esse cara no corredor, que já tinha me convidado para comentar Copa da Liga Espanhola. Né? Porque tinha o Clio Levi, que era o comentarista, e às vezes, pô, tem muitos jogos na rodada. Pô, Buga, você não consegue... Pô, comento, vou lá. Porque eu coordenava a Champions League na ESPN, na Record. Falei assim, pô, você conhece pra caramba, tal. Eu tinha um banco de dados. Então eu ficava na orelha dos caras, dos narradores da Record. Do Éder Luiz, né? Puta. Então assim, vai jogar Flamengo e Santos na Record, na quarta-feira à noite. Pô, o cara fazia um gol de cabeça, eu falava na orelha do cara, ó, terceiro gol de cabeça do fulano de tal. Eu tinha um banco de dados que eu ajudava. Eu me preparava, acho que esse é o gancho, cara. Eu me preparava para as transmissões como coordenador, como se eu fosse comentar ou narrar. Caralho. Se o Éder Luiz, o Neto, o Luciano do Vale, o comentarista que tivesse, se o cara caísse duro na cabine e falasse, meu, não tem quem faça, eu tava pronto para fazer. Já salvou os caras alguma vez? Não. Mas assim, tipo, cara... Não, mas no fim você dá uma informação... E o cara fala no ar, você se sente... Mas a função do coordenador, cara. isso não existe mais. É muito raro hoje. Você Pode ter cara que fica puto, né? Sei lá. Sim. Mas um cara muito legal, tipo assim, meu, puta, legal, esse tipo de informação que você deu é legal. Mas assim, eu entregava pros caras a informação. Eu me preparava pro jogo e entregava pros caras a informação. E os caras também. Se eles quisessem, eles iam se preparar. Foda. Eles tinham a mesma informação que eu. Mas a sacada de dar a informação era muito eu ajudava muito os caras. E assim, é de você participar de alguma maneira. Óbvio que tem cara que gosta que você fale, tem cara que não gosta que você fale. Tem cara que fala assim, pô, legal esse tipo de informação, essa coisa não. E eu exalto muitos caras com quem eu trabalhei, Paulo Soares e Milton Leite, que são caras que naturalmente os caras já se preparavam e eles pegavam o material que eu preparava. Eu lembro várias vezes do Milton olhar, sabia que eu tinha preparado alguma coisa, quando eu sabia que tinha alguma coisa diferente, e ele olhar alguma coisa e ele anotar na anotação dele, pô, isso aqui eu não tinha pego, tá? Sabe, tipo assim, 12 anos que o Palmeiras não perde do Cruzeiro em jogos no Brasileiro, em Campeonato Brasileiro. Né? Em Brasileiro, em casa. Então, assim, era uma coisa diferente. Cara, pô, vou ter na manga aqui. Porque, assim, muita coisa que você prepara, você não usa, né? Você vai ter que usar se o jogo te levar para aquilo. Claro. Mas você tinha muita coisa que ele anotava, e muita coisa ele já tinha. Mas eu fazia desde o básico. Tipo assim, pô, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras tem 32 pontos, tem 7 vitórias, 6 empates, 40 gols a favor, 28 contra. Pô, quem estão os pendurados? Eu fazia um trabalho de repórter. Se o repórter quisesse pegar isso aí e assim, lembrando de uma época, isso aí, anos 2000, 2002, 2003, 2004, que não era toda a assessoria de imprensa que tinha. Pô, você tinha que ir falar com um cara só. Ô, Olivério, quem são os pendurados do Palmeiras? Pô, quantos gols tem o Cleiton Xavier? E sabe o que o Buga fazia? Ele entrava na ficha PDF da CBF pra ver exatamente. Porque uma coisa é você falar assim, pô, o gol tem 8 gols do Cleiton Xavier. E na verdade o cara tem 7, porque foi dado gol contra do Zequinha do Vila Nova de Goiás, você entendeu? Então assim, os meus dados eram oficiais da CBF. Tudo que eu fazia, e eu já fazia isso, por exemplo, na Band 95. Eu já tinha essa vontade, assim. Vai ter um Independiente Cruzeiro Supercopa. Puta, eu já levantava a história do Independiente e entregava pro Pascoal, por exemplo. Entregava pro Fernandinho Fernandes, por exemplo. Mas você vai pra lá, pô, aqui, ó, o rei de Copas. Por quê? Pô, o time maior vencedor da Libertadores. O estádio é isso, aquilo outro, ó. O dia que foi fundado, sabe? Essas curiosidades pro cara preencher o jogo. Sim. Que naquela época, você fala assim, Buga, não tinha internet, e aí? Porra, compravam os livros, os anuários da Gazeta dello Sport, revista, Dom Balon. Eu lembro do Calçade de assinar a Dom Balon e a Dom Balon chegando no Brasil 3 semanas de atraso, porque não era uma coisa, né? Porra, então assim, Foda. Muitos caras que passaram
no meu dia a dia, que eu vou tirando Você lembra qual foi o primeiro jogo que você fez? Tá, Oklahoma transmissão de City NBA? Thunder e Atlanta Hawks. Isso foi que ano? Março de 2013.